Paz, gente! Hoje nós iniciamos o nosso primeiro episódio dos nossos mini podcasts que nós vamos fazer aqui durante a nossa conferência de mulheres aqui na Igreja Atos 29. E hoje é com muita honra que nós recebemos a pastora Maiara Souza, da Aba Pai. Então ela vai se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o que ela faz lá como membro da Aba. Que honra, muito obrigada pelo convite. Eu sempre falo assim que eu me sinto muito honrada por poder servir a Igreja de Jesus, né? E estar aqui servindo a casa de vocês é uma honra para mim, né? É como o que Jesus fez com os discípulos, né? Pegou um balde, uma toalha, serviu, lavou os pés. Então eu me sinto assim, honrada, né? De poder servir essa casa. Eu me chamo Maiara, eu sou casada com o pastor Fabiano Souza e nós somos pastores junto com o pastor Telmo, pastora Viviane Martinello na Aba Pai Church em Criciúma. Então a gente está aí junto com eles nessa missão, né, de pastorear um rebanho, né? Deus tem confiado um rebanho muito grande nas nossas mãos, algo que a gente nunca imaginou, nunca sonhou. A Vivi sempre fala isso e é verdade, né? Aquilo que a gente não ousou sonhar é o que a gente tem vivido. Então nós estamos nessa missão aí. Temos 2 filhos, né? A Laís tem 12 anos, o Lucas tem 10 anos e a gente é casado há 17 anos já. Eu e ele estamos nessa missão. Aí. Que lindo, amém. Pastora Maiara, então, a gente queria que tu contasse um pouquinho mais do teu testemunho para nós e também que tu contasse como é desafiador, mas também como tu tem fortalecido o teu coração nesses últimos tempos, assim. Então, meu testemunho, eu conheci Jesus até de um jeito muito diferente, assim, né? Não foi dentro de uma igreja. Eu conheci Jesus muito cedo, eu tinha uns 10 anos de idade, então eu falo até hoje para todo mundo, assim, que não existe Espírito Santo de criança e Espírito Santo adulto. Porque eu vivi experiências reais com o Espírito Santo, né, com Deus, aos 10 anos de idade. Eu tive experiências muito fortes com Deus dentro da minha casa. Então, os meus pais não eram cristãos, a minha família não era cristã, mas Deus já encontrava formas de se revelar para mim. Até tem um testemunho que eu gosto de contar muito legal, que eu lembro que aos 10 anos de idade eu passava as tardes em casa sozinha. E eu lembro que numa dessas tardes eu orei e eu falei assim: Senhor, eu ouvi falar sobre a história de Maria, aquela que lavou os pés de Jesus, que chorou aos pés dele, lavou com as suas lágrimas, secou com os cabelos. E eu falei assim, eu quero ser como aquela mulher, eu quero ter essa oportunidade, né, de lavar os teus pés, de enxugar, de ter essa adoração. Eu quero fazer isso, porque eu comecei a me apaixonar por Cristo, sabe? No que eu ouvia falar, assim, as pouquinhas coisas que eu ouvia falar. E eu falei, eu quero ser apaixonada, eu quero te adorar. E numa das tardes que eu tava em casa sozinha, eu lembro que uma senhorinha bateu na porta da minha casa, eu sozinha em casa, e eu abri a porta e era ela lá. E eu lembro que ela muito simples, muito humilde, uma senhorinha muito humilde, e ela entrou dentro da minha casa, se sentou e ela pediu assim, tu pode por favor limpar os meus pés, porque eu tô vindo de um lugar muito distante, eu caminhei todo esse percurso e eu ainda vou andar mais alguns quilômetros, eu tô muito cansada. Tem um copo d'água pra me dar e tu poderia limpar os meus pés? Uma coisa totalmente improvável de acontecer, né? Quem já viu isso? E eu lembro que eu peguei um pano, eu tirei as sandálias dos pés dela, eu limpei os pés dela e dei um copo d'água pra ela, e então depois ela seguiu o caminho dela, eu nunca mais ouvi falar dela. Eu tinha só uns 10 anos de idade e quando ela saiu da minha casa, eu lembrei da oração que eu tinha feito e o Senhor falou, era eu quem te visitava nessa tarde. Então eu tive muitas experiências assim com Deus, foi assim que ele me encontrou dentro da minha casa, aos 10 anos. Que lindo, então foi esse momento que tu descobriu o teu chamado? O meu chamado, então, mais ou menos isso, porque o que as pessoas sempre me perguntam, né, às vezes eu abro caixinhas de perguntas lá no Instagram, e eles fazem perguntas, né? Como que tu descobriu o teu chamado? Como que tu sabia que tu ia ser pastora? Como que, né? E na verdade, eu sempre respondo a mesma coisa. O meu chamado começou quando eu disse o primeiro sim. Quando ele começou a se revelar pra mim lá dentro, né, da minha casa, aos 10 anos de idade, lá eu já entendi, o Senhor tá me chamando. Esse é o meu maior chamado, é ser filha dele, é amar ele, é estar aos pés dele, é servir as pessoas. Então ali eu já comecei a entender meu chamado. E aí, conforme eu fui dizendo sim, conforme meu marido foi dizendo sim, e a gente foi abraçando, né,
as coisas que ele tinha para nós e abrindo portas e nós fomos entrando, ele foi fazendo tudo que ele tem feito. Então, não foi assim, não teve assim, um grande dia que eu descobri que era para eu fazer o que eu faço. Não foi assim, né? Mas foi um processo de me apaixonar por ele, de conhecer ele, de dizendo sim para ele. E eu sempre oro, né? E eu falo, Senhor, eu quero continuar dizendo sim. Então, não só o que eu vivi até aqui, né? Mas eu quero continuar daqui pra frente, né? Dizendo sim e tendo coragem também para renunciar ao que eu preciso renunciar, para continuar vivendo o teu chamado, né? Esse chamado de ser filha, né? E de servir a igreja. E o que tu aconselharia uma pessoa que já sente o seu chamado, já sabe para o que foi chamada, mas sente medo de dar o primeiro passo? Olha, eu sempre fui, né? Não vou dizer assim, eu sou, não sou mais, mas eu sempre fui uma pessoa muito insegura e com muitos medos. Então, até na ministração eu falei sobre isso, né? Eu falei que se você perguntar para os meus amigos, as minhas melhores amigas, as pessoas que estão ao meu redor, se você perguntar assim para eles, escolhe uma pessoa, assim, uma pessoa que consegue conversar, que se comunica bem, uma pessoa que não é tímida, uma pessoa extrovertida, que cativa as pessoas, escolhe essa pessoa porque eu tenho uma grande missão para entregar nas mãos dela. Os meus amigos não me escolheriam. Eles escolheriam outros ao nosso redor, porque eu não tenho as características, né? Então, o meu maior encorajamento é saber que o Senhor nos escolhe porque Ele é Deus poderoso. E é Ele quem faz através da nossa vida, né? Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa habilidade, não é por aquilo que nós temos, né, para oferecer. Mas Ele nos escolhe porque Ele é um Deus soberano. E é muito legal porque tem um texto que me acompanha, que é: na sua fraqueza eu mostro o meu poder. Então, eu carrego esse texto comigo. É na nossa fraqueza que nós carregamos o poder de Deus, é na nossa fraqueza que Ele manifesta a glória dEle, é naquelas áreas em que nós somos mais imperfeitas. Nessas áreas, Ele manifesta a glória dEle, o poder dEle, né? Então, esse é o maior encorajamento para mim. Amém, verdade. E para finalizar, a gente queria que tu contasse um pouquinho de como foi a tua palavra hoje, como foi estar com todas nós, que somos mulheres aqui da Igreja Atos 29. Ai, que lindo, eu fui muito bem recebida, são todos maravilhosos, carinhosos, e assim, o meu sentimento quando eu botei os pés aqui dentro, a minha vontade foi de abraçar todos vocês, assim, e agradecer, porque realmente eu vi muito amor no servir, sabe? E isso é raro, porque as pessoas hoje, elas querem grandes lugares, né? Elas não querem lavar os pés da noiva, da igreja, das pessoas, servir. E eu vi muito amor em vocês, eu me vontade de abraçar todo mundo, assim, e dizer obrigado por servir a noiva de Cristo, né? Eu fui muito bem recebida. E a minha palavra é algo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, muito forte. Ele tem falado muito comigo sobre restaurar os lugares de algumas pessoas que saíram da mesa. Então, ele tem falado para mim que essas pessoas são insubstituíveis, que o lugar dessas pessoas ainda tá ali vago, né? Como se tivesse um prato, como se tivesse um copo, talheres, e eles não estão mexidos, sabe? Eles estão ali só esperando as pessoas certas, né? Os filhos voltarem. Então, Deus me falou sobre isso, sobre uma igreja que não quer desfrutar, se alimentar e, eu vou viver um grande avivamento, eu vou viver grandes coisas, mas viver sozinho, né? Viver vendo que a cadeira está vazia, viver tudo isso, desfrutar de tudo isso, mas vendo que ainda tem uma cadeira vazia ali, né? Esperando pelos filhos pródigos, esperando por aqueles que são rejeitados, né? Quebrados, que foram machucados e que precisam ser restaurados a esse lugar, né? Então, Deus tem falado muito forte sobre isso comigo, né? Não substitua os lugares dos meus filhos na mesa, né? Não substitua a mãe, não substitua a igreja, a liderança, né? Da igreja espalhada por aí, não substitua. Eu ainda espero os meus filhos, eu ainda espero os meus Davis, né? Ele me deu o texto de 1 Samuel 16:11, onde ele fala: ninguém vai se assentar nessa mesa, a comida não vai vir, Samuel fala, né? O profeta fala, enquanto Davi não se assentar. Então Deus me falou, eu ainda estou esperando os meus Davis, né? E o meu maior desejo é realmente ter esse coração né, de Deus, esse coração que ama, que não substitui pessoas, que não quer desfrutar das coisas sozinho, né, mas que espera ainda pelo Davi, pelo Mefibosete, pelos pródigos, para sentar nessa mesa e desfrutar de tudo que Deus tem junto, né, como um corpo só, juntos.
Verdade, foi uma noite muito linda e foi um privilégio pra gente ter aqui conosco. Que Deus continue te abençoando e muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Foi um prazer e uma honra.